Revelação emocionante. A carta que meu pai viúvo enviou à mulher de seus sonhos. Mas ela fugiu. Carlos, um viúvo de 55 anos, sentia o peso da solidão em seu peito todos os dias. No meio do movimento alegre do subúrbio de São Paulo, com pessoas circulando, crianças brincando e vizinhos se cumprimentando, sua mercearia parecia um santuário de risos e histórias, mas, por dentro, ele se sentia como um barco à deriva. Recentemente, a tristeza se somou ao seu dia a dia após a perda de sua amada esposa. Agora, tudo o que restava eram os sorrisos de seus filhos, João e Lara, que iluminavam até suas noites mais escuras. Porém, cada risada escondia uma dor profunda. Enquanto Carlos arrumava as prateleiras, um novo amanhecer chegou com Ana, uma mulher de sorriso radiante e olhar sonhador. A energia vibrante dela parecia reviver a esperança em Carlos, apressando os batimentos de seu coração de maneira inusitada. Eles se conheceram em um evento comunitário, onde conversas e risadas dançavam no ar. Naqueles instantes fugazes, Carlos percebeu que talvez pudesse amar novamente. Em um momento de vulnerabilidade, ele viu nela não apenas uma mulher, mas uma chance de reacender a chama da vida que há muito se apagou. Com o apoio de João e Lara, Carlos decidiu que era hora de se abrir. E assim, pela primeira vez em anos, ele sentou-se à mesa e escreveu uma carta para Ana. Eu não esperava me sentir assim novamente, ele começou, transbordando suas emoções em cada palavra, revelando até o mais profundo de sua alma. O coração pulsava com esperança, como se, ao tocar o papel, ele estivesse oferecendo a ela a possibilidade de um novo começo. Ele estava animado, pensando que talvez, apenas talvez, a vida pudesse lhes oferecer um novo capítulo. Mas quando Ana leu a carta, o mundo dela desmoronou. Medos e fantasmas de relacionamentos passados a assolaram como uma tempestade. Ela se viu cuspindo todo o seu receio ao pensar em Carlos e seus filhos. O medo de ser uma intrusa em suas vidas e trazer mais dor foi suficiente para que, por insegurança, ela decidisse fugir. E foi isso que aconteceu. Um coração que batia forte encontrou o eco da solidão. A comunidade, sempre unida, não deixou Carlos à deriva. Seus filhos tornaram-se seus defensores, criando um plano para resgatar Ana de seus medos. Eles organizaram um evento, um festival com música, comida e risadas, onde eles esperavam que a luz do amor e da esperança irrompesse novamente no coração dela. Carlos, revestido de coragem e esperança, preparou um discurso. As palavras ardendo em seu coração seriam uma ode à família, à fé e ao renascimento do amor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar no dia do evento. Enquanto a música envolvia o ar e os sorrisos enchiam as ruas, Carlos tomou fôlego. Ele começou a falar sobre o amor que renasce nas pequenas coisas, como o abraço dos filhos, a alegria de ser uma família unida. No meio disso tudo, seu vestígio de tristeza se transformou em uma força avassaladora. Ele percebeu que, independentemente do que acontecesse com Ana, a verdadeira riqueza de sua vida estava ali, em seus filhos e na capacidade de amar mesmo após o luto. Mas, enquanto ele falava com o coração na mão, Ana, lá atrás, hesitava. O dilema a consumia. O que desejava verdadeiramente? Seu corpo queria avançar, mas sua mente a mantinha presa. Com os olhares da comunidade, dos filhos e de Carlos fixos nela, atravessou a mente uma única pergunta inquietante. O que a impedia de dar o próximo passo? Essa dúvida ecoou em seu coração. Enquanto ela, com passos vacilantes, começou a se aproximar do palco. Ana tomou fôlego, e em sua mente, as memórias de um amor perdido se misturavam com a esperança de algo novo. Os olhares que pairavam sobre ela eram um reflexo de tudo que significava: acolhimento, confiança e, sobretudo, a oportunidade de recomeçar. Mas essa chance estava envolta em uma tempestade de inseguranças. Ao ouvir Carlos falar com doçura e sinceridade, seu coração pulsava forte um lembrete de que ainda havia espaço para o amor em sua vida. Ela fez um movimento, sentindo a gravidade do momento. E se tudo desse errado? E se seus fantasmas voltassem? Uma fissura de dúvida fez hesitar, mas o sorriso de João e Lara encorajou. As crianças, com olhos brilhantes e cheios de esperança, eram a prova de que o amor poderia florescer novamente. E então, num gesto hesitante mas decidido, Ana avançou. Os aplausos do público a rodearam como uma onda calorosa.
Carlos, ao vê-la se aproximar, sentiu que seu coração quase saltou do peito. Ele parou de falar, segurando a respiração, incapaz de acreditar que aquele momento tinha chegado. A conexão que ele sentia por Ana atravessava a distância como um fio invisível, puxando-os juntos, apesar do medo. Carlos. Sua voz estava trêmula, mas firme. Desculpe por ter fugido. Eu estava tão assustada. Carlos sorriu, um sorriso que misturava compaixão e compreensão. Ana, não há necessidade de pedir desculpas. Todos nós temos nossos medos e dúvidas. O importante é que você está aqui agora. As palavras desprendiam um calor que parecia dissipar suas inseguranças. Ana, olhando nos olhos dele, finalmente se permitiu relaxar. Aquela não seria uma promessa de que tudo seria perfeito, mas era um passo. Seu coração, antes preso e angustiado, agora pulsava com a possibilidade de novos começos. Multidão observava enquanto as emoções se desenrolavam no ar. Mães seguravam seus filhos, e amigos trocavam olhares cúmplices. O festival, que começou como uma simples reunião, se tornará um palco para a renovação da esperança. Nós somos diferentes, Ana continuou, coragem brotando a cada palavra. Você tem seus filhos, e eu tenho meu passado. Mas, quem sabe, podemos construir algo novo, juntos? Carlos assentiu, o coração cheio de promessas e sorrisos. Eu não sei onde isso nos levará, mas quero tentar. Quero que você conheça meus filhos e se torne parte de nossas vidas. Você é especial. Ana. A atmosfera estava eletrizada. Pessoas murmuravam, palpável a tensão e a alegria daquela nova chance. A música por trás deles parecia dançar com as emoções, ecoando uma melodia de renascimento. Ana estendeu a mão. Ele pegou, e naquele toque, eles sentiram um misto de esperança e fragilidade. Havia um desafio diante deles, uma jornada que começava com um passo. Mas enquanto aquele momento mágico se desenrolava, uma voz conhecida ecoou no fundo da mente de Ana. Ela precisava lidar com seu passado também. As sombras que a cercavam não desapareceram, e ela sabia que a verdadeira batalha poderia estar apenas começando. Eu quero fazer isso, Ana disse, reforçando sua decisão. Mas não posso prometer que será fácil. Carlos sorriu tranquilamente. Nada vale a pena se não for um pouco difícil. Vamos juntos. Ele sabia que muitos desafios viriam, mas, naquele instante, a esperança florescia novamente. Com a comunidade a torcer por eles, Carlos e Ana se viraram um para o outro. Mas algo em seu olhar fez Ana hesitar novamente. O que mais estaria escondido em seu passado que poderia ameaçar esse novo começo? Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo, e, neste exato instante, um telefone começou a tocar. Era uma notícia que poderia mudar tudo. Quem ligava? E o que poderiam revelar? Ana não sabia se o som do telefone era um alívio ou um prenúncio de problemas. O toque insistente cortava o momento mágico, fazendo todos à sua volta suspeitarem do que poderia vir a seguir. Carlos, percebendo a tensão no rosto de Ana, apertou levemente sua mão, como quem dizia que estava ao seu lado. Ela olhou para o celular. O nome na tela fez seu coração acelerar. Era Leila, sua irmã. Fazia semanas que não falavam. Ana hesitou, lembrando-se das conversas nervosas sobre seu passado. Com um suspiro profundo, decidiu atender. Enquanto Carlos e as crianças observavam com expectativa, Ana encostou o telefone no ouvido. Ana, é a Leila. A voz dela soou nervosa do outro lado. Eu preciso falar com você. Oi, Leila. O que aconteceu? As palavras saíram sem pensar, o medo já se instalando no fundo de sua mente. A excitação do momento com Carlos parecia uma lembrança distante. É sobre o papai. Ele deixou uma carta. E eu não sei se você deve ler. A hesitação da irmã era palpável. Isso fez com que o coração de Ana disparasse. Uma carta? Do papai? Sua voz saiu um fio, quase inaudível. A revelação a atingiu como um trovão. Sobre o que é? Sobre você, sobre o amor dele, sobre algo que ele nunca disse. Ana não conseguia respirar. A tensão no ar era quase insuportável. O passado que ela tanto tentava escapar estava prestes a reaparecer, e agora, envolvendo sua nova esperança com Carlos. Leila, me diga. O que está escrito na carta? A voz de Ana estava firme, mas dentro dela, um turbilhão de emoções se formava. Ele fala de um amor que nunca se concretizou, de arrependimentos e de você. A última palavra parecia ressoar com um peso nunca antes imaginado. Ana olhou para Carlos, que aguardava ansiosamente cada nuance de sua expressão.
Ele percebeu que algo estava muito errado e se aproximou, segurando a mão dela com mais força. Leila, você precisa me contar agora. O que ele escreveu? As palavras saíram de suas lips como um grito silencioso, mas a coragem havia tomado conta de seu ser. Ele acha que você deveria conhecê-la. A mulher com quem ele sonhou, mas que ele acreditava que nunca teria, e sobre tudo o que aconteceu que o levou a ficar sozinho. Ana, isso pode mudar tudo. Ana sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. As luzes do festival pareciam apagar-se, e a música se tornava um eco distante. A perspectiva de um novo amor com Carlos estava sendo eclipsada por sombras que pensou haver deixado para trás. Eu preciso saber o que mais está escrito, disse Ana, sua voz tremendo, como se tivesse sido atingida por um furacão de emoções. O telefone murchou em sua mão, e ela se virou para Carlos, decidida, mas amedrontada. Carlos a observava intensamente, seus olhos cheios de ternura, mas também de preocupação. Ana, você está bem? O que está acontecendo? Eu preciso saber sobre o meu pai. E sobre essa mulher. Não posso me permitir seguir em frente sem entender tudo isso. Ele assentiu, sabendo que não poderia impedi-la de buscar respostas. Mas, ao mesmo tempo, Carlos sentia que essa revelação poderia colocar tudo em risco. Ana estava prestes a enfrentar águas profundas e turbulentas. Enquanto a música seguia lá fora, e as luzes iluminaram o caminho para ela, Ana percebeu uma verdade assombrosa. Quem era essa mulher que havia se tornado a chave para desbloquear seu passado? E, ao mesmo tempo que se afastava da festa, uma sensação esmagadora de incerteza envolveu seu coração, misturando-se com a esperança renascente que Carlos lhe oferecerá. O futuro era ilusório de luz, mas sua verdade poderia ser uma sombra. Qual seria a mensagem que a carta continha? E como isso afetaria a nova vida que ela estava tentando construir? Ana caminhou rapidamente em direção ao carro, cada passo ecoando a tensão que pulava em seu peito. As luzes do festival dançavam atrás dela, mas nada naquele momento parecia importar. A única coisa que preenchia sua mente era a carta, uma conexão direta com o passado, com seu pai, e com tudo que ela havia tentado deixar para trás. Carlos a seguiu, sem saber ao certo o que dizer, apenas observando-a com ansiedade. Ele sentia a distância entre eles, como se um abismo tivesse se aberto no meio de sua conexão. Uma parte dele queria abraçá-la, fazer com que se sentisse segura, mas ele sabia que aqueles momentos exigiam mais do que consolo. Ana precisava enfrentar suas sombras. Vamos para casa, preciso encontrar essa carta, Ana disse, sua voz firme, mas a tremura traía. Carlos assentiu, ligando o carro, mas a viagem até lá parecia interminável. O silêncio dentro do veículo era denso e carregado de emoções não ditas. No fundo, Carlos se preocupava. E se o que havia na carta mudasse tudo? E se Ana encontrasse uma nova verdade que poderia arruinar o que eles estavam começando a construir juntos? Era angustiante pensar na possibilidade de que as revelações da carta trouxessem de volta velhas feridas. Finalmente, chegaram em casa. Ana entrou em seu quarto, os olhos fixos em uma pequena caixa de madeira que guardava as lembranças do pai. Ela sabia que lá estaria a carta, envolta em mistérios que agora, provavelmente, estariam prestes a ser desvendados. As mãos tremiam enquanto seu coração pulsava, dictando um ritmo frenético. Eu vou lá dentro, mas preciso de um momento só para mim, ela disse, sem olhar para Carlos. Ele percebeu que a casa toda poderia ter desabado naquele instante, mas ainda assim, respeitou o espaço que ela precisava. Ana se sentou na cama, a caixa aberta diante dela. O cheiro de papel envelhecido e tinta a envolveu como um abraço de nostalgia. Com dedos delicados, ela retirou a carta. A caligrafia de seu pai era inconfundível, com seus traços firmes e apaixonados. Meu amor, começou, e Ana sentiu uma pontada de emoção. Essa era a primeira vez que ela lia algo assim, tão íntimo. Essas palavras pareciam recriar uma imagem de quem ele havia sido, um homem que amava, mas que se perdia em arrependimentos. Seu coração apertou ao imaginar o peso de um amor não vivido. Medida que seus olhos percorriam a carta, segredos começaram a se desdobrar. Seu pai falava de sonhos que nunca se tornaram realidade, anseios que ele guardou por muito tempo. Ana percebeu que essa mulher, a tal mulher dos sonhos, havia se tornado um símbolo de tudo que seu pai nunca teve coragem de lutar. O silêncio foi substituído por uma torrente de sentimentos. A nostalgia misturava-se com raiva e tristeza. Por que ele nunca havia falado sobre isso? Por que não compartilhar com ela aquilo que pesava tanto em seu coração? A raiva queimava em seu estômago, mas, ao mesmo tempo, uma compreensão profunda se instalou.
Todos somos feitos de fragmentos de nossas histórias, e aquelas palavras eram parte do quebra-cabeça de sua vida. Alheia ao tempo, Ana leu a carta até o fim. A última frase soava tanto como uma despedida quanto um convite. Se você algum dia encontrar, diga a ela que eu a amei mais do que você pode imaginar. Que isso significava. Enquanto lágrimas escorriam em seu rosto, Ana soube que essa busca pela mulher dos sonhos do pai não era apenas sobre ele. Era sobre a verdade que ela precisava enfrentar. E sobre seu próprio coração. Carlos apareceu à porta, qualquer dúvida em seu olhar transformada em preocupação genuína. Ana, você está bem? As palavras pareciam leves, mas a intensidade com que ele as pronunciou levou Ana a um novo ponto de tensão. Olhando em seus olhos, ela percebeu que precisava decidir. Seguir em frente na busca por respostas ou manter o que havia construído com Carlos em sua vida. Carlos, ela começou, eu não sei como isso vai afetar nós dois. As palavras tremiam em sua boca, moldando-se em uma nova verdade. Enquanto a noite se aprofundava ao redor deles, Ana se viu diante de uma escolha que poderia mudar tudo. Que rumo sua história tomaria a partir daquele instante? Ana respirou fundo, tentando organizar as ideias em sua mente tumultuada. Carlos a observava, a preocupação em seu olhar um reflexo do que ela mesma sentia. O silêncio que se instaurou entre eles era ensurdecedor, preenchido apenas pelo eco das lembranças que atormentavam sua alma. O que você está pensando, Ana? Ele finalmente perguntou, seu tom suave. Acho que nunca conheci meu pai de verdade, ela respondeu, a voz embargada. Aquela frase pendia no ar como uma lâmina afiada. Ele estava sempre presente, mas ao mesmo tempo, distante. Agora, descobrindo o que ele sentia, tudo o que ele quis, mas nunca teve coragem de lutar. Como posso entender isso? Carlos deu um passo à frente, a intensidade de sua presença era palpável. Você não precisa entender tudo de uma vez. O importante é que você está disposta a buscar as respostas. Buscar as respostas, Ana repetiu, absorvendo aquelas palavras. Mas a mensagem da carta era um enigma, uma busca não apenas por outra mulher, mas por uma parte dela mesma que parecia faltando. A ideia de encontrar a mulher que seu pai amou a deixava inquieta. E se essa busca trouxesse à tona coisas que ela nunca quis saber? Ela se distraiu olhando para a carta, ainda em suas mãos, a letra de seu pai parecendo mais viva do que nunca. E se eu não gostar do que encontrar? E se tudo que eu descobrir acabar com o que eu tenho com você, Carlos? A pergunta cortou o ar como um raio. Ele hesitou, refletindo sobre essa possibilidade e percebeu que a verdade poderia ser uma faca de dois gumes. Eu não posso prometer que o que você descobrir será fácil, mas isso faz parte de quem você é. E essa mulher, mesmo que tenha sido parte do passado do seu pai, não pode apagar nosso presente. Eu estou aqui para você, esteja por onde estiver nessa busca. Ana viu ali o homem que amava. O apoio dele era um farol em meio à tempestade que se desenrolava em sua mente. Mas, mesmo com todo aquele amor, a incerteza envolvia como um manto pesado. E se Carlos não conseguisse lidar com a mudança? E se as verdades que ela encontrasse mudassem tudo entre eles? Eu preciso de tempo, Carlos. Para pensar, para sentir. Essa carta tem muito mais por trás e não posso simplesmente ignorar isso. É como se fosse um chamado, sabe? Para algo que eu não entendo completamente. Carlos assentiu, um toque de compreensão nos olhos. Então eu vou dar esse tempo. Apenas saiba que, não importa o que você descubra, eu estarei aqui. Ana sentiu um alívio, mas também medo. O que estava por vir não seria fácil. Ela olhou novamente para a carta, as palavras do pai se entrelaçavam em sua mente. Meu amor, ecoava. A ideia de conhecer a mulher que ele amou a assombrava, mas Ana sabia que essa era uma parte essencial para entender quem ela era. O peso da decisão pesava sobre seus ombros. Ela sabia que precisaria abrir aquela caixa de Pandora, mas estava pronta para enfrentar as consequências? A ideia de se lançar na escuridão do desconhecido a deixava nervosa. Mas, ao mesmo tempo, havia um ímpeto, uma necessidade incontrolável de descobrir a verdade. Como se sentisse a inquietude em seu coração, Carlos quebrou o silêncio. Você já pensou em como vai começar essa busca? Tem alguma ideia de onde encontrar essa mulher? A pergunta fez um arrepio percorrer sua espinha. Ana não tinha um plano, mas um impulso cresceu dentro dela. Talvez eu possa começar pela carta, seguindo as pistas que ele deixou. Pode ser arriscado, mas tenho que tentar. Carlos sorriu de uma maneira que aquecia o coração dela. Se precisar de ajuda, você pode contar comigo. Vamos fazer isso juntos.
Ana hesitou, o dilema entre o passado e o presente pairando no ar. Naquele momento, decidiu que precisava se libertar das correntes que a prendiam ao desconhecido. Ela o olhou nos olhos. Carlos, eu não posso prometer que isso não vai machucar. Mas eu quero tentar. Então vamos, ele respondeu, a força na voz dele a encorajando. Ana se levantou, mais firme do que se sentia uma hora atrás. Algo dentro dela começava a se acender, e, embora estivesse prestes a se aventurar em um território arriscado, talvez fosse isso que precisava para descobrir não apenas sobre seu pai, mas sobre si mesma. Enquanto se preparava para o que vinha a seguir, uma questão crucial a invadiu. O que ela realmente estaria disposta a sacrificar para desvendar essas verdades ocultas? E, enquanto as horas se arrastavam, Ana percebeu que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Ana não conseguia dormir. A carta estava ao seu lado, um misto de papel amarelado e palavras carregadas de sentimentos. A cada frase que lia, o coração dela batia acelerado, como se cada palavra fosse um convite para uma viagem ao desconhecido. Ela se levantou e, com uma caneta em mãos, começou a anotar os pontos que queria investigar. O que ela buscava? Conexões, histórias, memórias, respostas. O dia amanhecia, e com ele seu nervosismo. O plano crescia em sua mente. Entrevistar familiares, explorar velhos álbuns de fotos, talvez até mesmo fazer uma visita ao antigo bairro onde seu pai tinha passado sua juventude. Durante o café da manhã, Carlos ficou observando, percebendo a determinação nos olhos dela. Você está pronta para isso? Ele perguntou, um leve toque de preocupação na voz. Não sei. Mas preciso tentar. Eu preciso entender a história dele, Ana respondeu, a voz firme, mas com a insegurança de quem está prestes a dar um passo gigante. Carlos sorriu, encorajando-a. Você vai descobrir quem ele era, e talvez, quem você possa ser. As palavras dele soaram como um mantra em sua cabeça, enquanto a ansiedade misturava-se com uma chama de esperança. Ao deixarem a casa, Ana sentiu o calor da manhã tocando seu rosto, e, por um momento, a pressão que sentia em seu peito se aliviou. A primeira parada foi na casa da avó, uma mulher forte, cheia de histórias. Batendo a porta, Ana sentiu um frio na barriga. O que a avó diria? Ao abrir a porta, a senhora olhou para ela com um sorriso que misturava amor e curiosidade. Ana, que surpresa boa! O que a traz aqui? A avó questionou, puxando-a para dentro. Após um tempo de conversa, Ana finalmente partiu para o que realmente queria saber. Vovó, você conhece a mulher que meu pai amou antes de casar com a minha mãe? O silêncio que se seguiu foi pesado. A avó mordeu o lábio, e a expressão em seu rosto mudou, como se uma lembrança dolorosa tivesse surgido. Ele a amou, sim. Uma boa pessoa. Mas o passado. O passado não é fácil de lidar. Ana sentiu o coração apertar. Mas quem era ela? O que aconteceu? A avó hesitou, como se ponderasse as palavras antes de pronunciá-las. Ela se foi. Mudou-se para longe, Ana. E seu pai nunca mais a esqueceu. A vida segue, e é doloroso viver com algumas lembranças. Algumas coisas são melhores quando ficam guardadas. Aquilo era mais do que ela esperava. O passado não só moldava quem seu pai era, mas também revelava uma sombra que poderia se projetar sobre sua própria vida. A ideia de que ele tinha amado outra mulher, que ela existia em meio àquela memória, a deixava inquieta. Mas ele amava a mamãe, não amava? Ana pronunciou, as dúvidas ecoando. Sim, querida. Ele a amou muito, mas o coração é complexo. Às vezes, é possível amar mais de uma pessoa ao longo da vida, a avó respondeu, um brilho nostálgico no olhar. Após aquela conversa reveladora, Ana saiu da casa da avó com a mente girando. O que mais haveria para descobrir? O que faltava na história que seu pai viveu? Carlos a esperava do lado de fora. Como foi? Ele perguntou, percebendo que a expressão dela estava carregada de emoção. Complicado, talvez eu tenha encontrado o primeiro caminho para essa busca. Mas agora sinto que tenho muito mais perguntas do que respostas. Ana respondeu, uma onda de frustração misturada com uma pontinha de esperança. A próxima parada era no antigo bairro do pai, um lugar onde ele provavelmente teria memórias fixadas em cada canto. Ela sentia que as respostas estavam ali, esperando para serem encontradas. A inquietude crescia dentro dela com cada passo que davam em direção à vida que seu pai havia deixado para trás. Mas a pergunta que não saía de sua mente era: o que aconteceria se a mulher que ele amou ainda estivesse por perto? O passado poderia ser reaberto, e a possibilidade de reviravoltas assustava Ana ao mesmo tempo que a intrigava.
Ela e Carlos pararam em uma esquina, e, antes de seguir em frente, ele olhou bem nos olhos dela e disse: "Pronta para descobrir mais?" Ana sorriu, mas seu coração estava pulsando. Era hora de enfrentar o desconhecido, e, pelo que parecia, a busca por respostas começava a revelar muito mais do que ela havia imaginado. Então, à medida que caminhavam, uma ideia a atingiu como um raio. E se ela encontrasse mais do que apenas a mulher que seu pai amou? E se ela fosse capaz de descobrir partes de si mesma que estavam escondidas? A verdade poderia mudar tudo, e não apenas seu entendimento sobre o passado. O sol brilhava com intensidade, e o antigo bairro se revelava à frente de Ana como um labirinto de memórias. Enquanto caminhavam pelas ruas conhecidas apenas por fotos e relatos, o coração dela acelerava. A cada passo, ela sentia a mistura de excitação e apreensão. E se as respostas que buscava não apenas iluminassem a história de seu pai, mas também a sua própria identidade? As casas de cores desbotadas e os muros desgastados pelo tempo pareciam sussurrar histórias. Carlos a acompanhava em silêncio, percebendo que cada esquina era um testemunho de uma vida que não pôde ser compartilhada completamente. Era como se eles estivessem entrando em um mundo paralelo. "Olha aquela loja de doces. A mamãe sempre falava dela", Ana comentou, apontando para um estabelecimento que fora o preferido de seu pai na infância. O coração dela se encheu de uma nostalgia que não lhe pertencia, mas que, de alguma forma, a envolvia. "Vamos lá", Carlos sugeriu, e Ana acenou afirmativamente com a cabeça. Eles entraram na loja, onde o cheiro doce e acolhedor de confeitos inundou suas narinas. A proprietária, uma senhora de cabelos brancos, olhou para eles com um brilho nos olhos. "A primeira vez que entrei aqui, meu pai estava mais novo do que eu sou agora. Ele sempre comprava um quindim para minha mãe", Ana comentou, um sorriso melancólico brotando em seu rosto. "E você ainda gosta de quindim?" A mulher perguntou, sorrindo. "Sim, muito. Posso levar um?" Ana respondeu, quase sem pensar, enquanto se dirigia ao balcão. Assim que a comprou, uma onda de lembranças a envolveu. Cada pedaço daquele quindim era como uma janela para a história da sua família. Depois de saborear um pouco, a ideia de procurar mais por respostas tornou-se mais intensa. O próximo destino era um parque próximo, onde seu pai passara horas de sua infância. Ao chegar, Ana podia sentir o ar fresco e as gargalhadas de crianças brincando ao fundo. A imagem de seu pai ali, correndo e livre, trouxe um misto de dor e alegria. "Você se sente bem aqui?" Carlos perguntou, observando a expressão dela. "Sim, mas eu também me sinto perdida", Ana admitiu, olhando para o céu azul que se estendia sem fim. "Se ele me deixou essas memórias, por que tudo ainda parece tão distante? Como se estivesse sempre a um passo atrás. A verdade é dolorosa, mas às vezes é exatamente isso que precisamos para seguir em frente", Carlos comentou, acariciando o braço dela. "Lembre-se, você não está sozinha nessa. Estamos juntos." Ana deu um sorriso tímido, sentindo-se grata por ter alguém ao seu lado. Então, uma ideia surgiu em sua mente. "E se eu puder falar com pessoas que conviveram com meu pai aqui? Seria possível? O que se pode descobrir sobre ele em conversas? O que os vizinhos podem saber? Pode ser uma boa ideia. Vamos procurar?" "Esse parque deve ter sido um ponto de encontro na infância dele", Carlos sugeriu, animando-a. Ana sentiu, seu coração pulsando com a possibilidade. Quando começaram a perguntar aos poucos familiares e vizinhos que encontravam por ali, as respostas começaram a surgir. Cada relato era como uma peça de um quebra-cabeça que, ao se juntar, formava uma imagem cada vez mais clara. Uma mulher, que se apresentou como Dona Rita, contou sobre um verão em que seu pai e um grupo de amigos planejavam uma viagem. Havia uma moça especial que ele sempre mencionava, ela disse, com um sorriso nostálgico. Ela tinha um jeito que fazia todos se apaixonarem, e ele ficava completamente encantado. Ana sentiu uma onda de emoções enquanto escutava. "Ela ainda está por aqui? Você a conhece?" A voz dela tremia, e a expectativa quase a fez perder o fôlego. "Não sei ao certo, mas ouvi dizer que ela voltou para essa cidade há alguns anos", Dona Rita respondeu, olhando para o horizonte com um misto de saudade e dor. "Sabe, Ana, o amor é complicado e o que fica é sempre mais do que podemos ver." Aquelas palavras ecoaram na mente de Ana. O que isso significava? E se a mulher a quem seu pai havia amado ainda estivesse perto? Isso poderia abalar tudo o que ele construíra depois? Enquanto a conversa continuava, Ana se sentiu num misto de esperança e medo.
Elas buscavam respostas que podiam ser do entendimento dela, mas e se o que encontrassem se revelasse mais do que ela queria encarar? A terapeuta de sua avó, Ana, se lembrou que uma verdade pode libertar, mas também dói. E, no fundo, ela sabia que essa busca estava apenas começando. Assim, com o olhar determinado, decidiu que iria até o fim. Dona Rita, você pode me ajudar a encontrá-la? Perguntou Ana, já com o coração acelerado. Sim, eu tenho uma pista para você e com isso, Ana sentiu que uma nova jornada estava prestes a começar, onde o passado, o presente e o futuro poderiam se entrelaçar de formas inesperadas e emocionantes. A luz suave da tarde começava a se apagar quando Ana e Carlos deixaram o parque. O coração dela disparava, misturado a uma ansiedade quase palpável. Ter uma pista sobre a mulher que um dia fez seu pai sonhar ainda mais parecia uma bênção e uma maldição. Que verdades estariam por trás daquela conexão? Ana não tinha certeza se estava pronta para descobrir. Sara. O nome ecoava na mente dela como um mantra. Enquanto caminhavam, ela não conseguia deixar de imaginar quem seria essa mulher que detinha facetas do pai que ela nunca conhecera. Carlos caminhava ao seu lado, percebendo a mudança na expressão de Ana. Você está pensando na Sara, né? Ele perguntou, tentando quebrar o silêncio. Sim, é claro. Eu só preciso entender mais, Ana respondeu, emaranhada em seus pensamentos. O que se passa na mente de alguém que foi amado assim? Ele a deixou em algum momento? Será que ainda a ama? Carlos parou, segurando levemente o braço dela. Olha, você não precisa ter todas as respostas agora. O que importa é que você está buscando. Isso é o que conta. Ana respirou fundo, permitindo-se alguns momentos para deixar suas emoções fluir. Eu sei, mas a verdade pode mudar tudo. Minha ideia de quem eu sou pode nunca mais ser a mesma depois disso, confessou, a voz trêmula. Durante o caminho, as referências ao pai surgiam em toda parte. As ruelas costumavam ser um lugar de alegria para ele, e agora parecia um pedregulho na garganta dela. Estrondos de risadas distantes eram apenas ecos de um passado que pareceu perdido. Quando chegaram à casa de Dona Rita, Ana se sentia em uma encruzilhada. Tomou coragem e bateu à porta. A mulher os recebeu com um sorriso caloroso. Voltei para ajudar na sua busca? Ela perguntou, já percebendo a inquietação de Ana. Sim. Você disse que poderia me ajudar a encontrar a Sara. Pode me contar mais sobre ela? A pergunta escapuliu dos lábios de Ana como um sussurro nervoso. Dona Rita conduziu-os para a sala, onde o aroma de café fresco envolvia o ambiente. Ela se acomodou em uma poltrona e começou a falar. Sara era muito querida. Seu pai falava dela com um brilho nos olhos. Era alguém que se preocupava com todos ao seu redor. Mas a vida dela, Ana, é cheia de reviravoltas. Reviravoltas? Ana repetiu, a atenção voltada inteiramente para Dona Rita. Sim, ela teve que deixar a cidade por motivos que eu nunca soube totalmente. Uma vida que a levou para longe de nós. A mulher olhou para baixo, como se revivesse aquelas memórias. Mas ouvia rumores de que ela estava de volta. Ouvindo seu nome, o passado volta à tona para todos nós. Essa cidade nunca esquece. O coração de Ana disparou. Poderia a mulher que deixou tantos rastros na memória do seu pai estar tão perto? E onde posso encontrá-la hoje? Você sabe me dizer? Sua voz vibrava na sala. Dona Rita hesitou por um momento, como se sua mente estivesse repleta de informações preciosas. Sim, mas você realmente quer isso? E se as respostas não forem o que você espera? Ana não hesitou. Quero. Por favor, eu preciso. A mulher deu um leve suspiro. Ela trabalha em uma galeria de arte agora. O nome é Mosaico do Amanhã. Eu tenho certeza de que ela ainda vai à antiga cafeteria perto da galeria nas tardes. O mundo ao redor de Ana pareceu parar. Cada palavra de Dona Rita era um degrau mais próximo de algo que poderia transformar sua vida. A ideia de ver Sara deixava eufórica e apreensiva ao mesmo tempo. Obrigada, Dona Rita. Eu vou encontrá-la. Ana disse, seus olhos brilhando com determinação. Enquanto saíam da casa, Carlos poderia sentir a energia dela. Era um misto de expectativa e nervosismo. Ana, o que você está sentindo agora? Uma espécie de esperança, mas também medo do que pode vir a seguir. E se eu descobrir que tudo o que pensei sobre meu pai não é verdade? E se ele ainda estiver preso ao passado de uma forma que eu nunca imaginei? Ana sentiu o peso daquela dúvida, mas também a necessidade de seguir em frente.
O caminho para a galeria a aguardava, mas já não era apenas sobre encontrar Sara. Era sobre encontrar a si mesma no meio de tudo isso. O que você vai fazer quando encontrá-la? Carlos perguntou, curioso. Não sei. Primeiro, quero saber a verdade. Depois, quem sabe o que pode acontecer? O horizonte diante dela carregava possibilidades, e do lado de fora, a cidade continuava sua rotina. Mas uma chama havia se acendido em Ana. A busca estava apenas começando ponto e com o último olhar para o sol poente, ela sussurrou para si mesma, estou chegando até você, pai. Estou chegando. Ana não conseguia parar de pensar na galeria Mosaico do Amanhã. As palavras de Dona Rita ecoavam em sua mente, preenchendo-a de uma mistura de excitação e nervosismo. Aquelas 4 paredes podiam ser o portal para o passado do seu pai, e, quem sabe, a resposta para perguntas que ela nem sabia que tinha. Ao lado dela, Carlos observava a mudança em sua expressão, mas também sentia que a pressão se acumulava entre os dois. Ana, você está bem? Ele perguntou, tentando cortar a tensão que ia crescendo. Estou. Só. Tentando organizar meus pensamentos. É muita coisa de uma vez só, respondeu ela, olhando para a calçada embaixo dos pés. O caminho para a galeria parecia se arrastar, cada passo se arrastando mais que o anterior. Quando finalmente chegaram, a fachada moderna do Mosaico do Amanhã brilhava sob a luz da lua. Ana respirou fundo e, ao entrar, foi recebida por uma mistura de aromas de café fresco e pintura nova. O espaço era iluminado por uma luz suave e acolhedora, e as obras de arte expostas nas paredes pareciam conversar numa dança delicada, convidando os visitantes a se perderem naquele mundo. Ela não conseguia desviar os olhos das pinturas coloridas, mas sua mente estava em outro lugar na figura de Sara. Como seria essa mulher que carregava tanto peso no passado de seu pai? Você está pronta? Carlos perguntou, quebrando seus devaneios. Não sei se estou pronta, mas preciso saber. Vamos procurar a cafeteria. É a melhor chance de encontrá-la, respondeu Ana, a determinação agora estampada em seu rosto. Enquanto caminhavam, Ana tentava imaginar que tipo de conversa teriam. E se Sara não quisesse falar sobre o passado? E se todas as suas suposições estivessem erradas? As perguntas a rodeavam como nuvens pesadas. Quando chegaram à cafeteria, um pequeno espaço sempre acolhedor e familiar para o pai dela, o coração de Ana acelerou. As mesas estavam dispostas de forma aconchegante, e uma música suave preenchia o ar. Ela olhou para os rostos conhecidos na pequena multidão, antes que pudesse dar um passo, viu alguém que fez seu coração parar. Uma mulher de cabelos longos e cacheados, sentada sozinha em uma mesa no canto. Não havia como negar, era Sara. O brilho intenso nos olhos dela e o jeito como ela sorria para o livro que segurava pareciam refletir a descrição que Dona Rita havia dado. Ali é ela, sussurrou Ana, seu corpo congelando involuntariamente. O impulso era forte, mas o medo a segurava no lugar. Quer que eu a chame? Carlos ofereceu, mas Ana balançou a cabeça. Não, eu preciso ir até ela. Sozinha. Com cada passo em direção à mesa, a realidade se tornava mais intensa. Seu corpo estava em alerta, mas a emoção que surgia dentro dela era quase indescritível. Quando finalmente parou em frente à mulher, sua voz saiu mais baixa do que tinha imaginado. Sara! A mulher ergueu a cabeça e, por um instantinho, o mundo ao redor pareceu se calar. O olhar de reconhecimento nas pupilas de Sara era quase palpável, e Ana sentiu um misto de vulnerabilidade e esperança. Desculpe, eu não sei se você se lembra de mim, mas sou Ana, a filha de Miguel, sussurrou, cada palavra carregada em sua voz. O sorriso de Sara desapareceu lentamente, dando lugar a um semblante confuso entre a surpresa e a dor. Ana percebeu um leve tremor nas mãos dela. Ana, há tanto tempo começou Sara, mas as palavras falharam. Um milagre de sentimentos assolou o ambiente, silencioso e pesado. O que viria a seguir? Ana podia sentir seu coração disparar, ora cheio de esperança, ora de desespero. O momento estava prestes a ser definido, e a verdade que ela buscava poderia transformá-los, de um jeito ou de outro. Por favor, me diga que você sabe algo sobre meu pai. A frase escapuliu, leve e desesperada, quase uma prece. Resposta estava próxima, mas que tipo de revelação seria? Os dois mundos, pai e filha, agora prestes a se entrelaçar com o passado de uma mulher. Instantes de expectativa permeavam o ar, enquanto a realidade começava a se revelar. Sara demorou um momento para se recompor. O olhar dela alternava entre reconhecimento e dor, e Ana sentiu o peso da expectativa. Ela estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo em sua vida. Eu não esperava te ver, disse Sara, sua voz ligeiramente embargada.
Seu pai Miguel, ele era tudo para mim. Nunca consegui esquecê-lo. As palavras de Sara foram como uma faca que cortou o silêncio denso entre elas. Ana não sabia se ficava feliz ou angustiada por ouvir isso. Ele sempre falou de você, Ana disse, se sentando lentamente à mesa. Na verdade, só soube que ele tinha uma história não contada após ler uma carta dele. A lembrança da carta fez hesitar. Essa revelação estava prestes a dar início a uma nova fase de sua vida. Sara olhou com desapontamento. O coração dela parecia se dividir entre o amor perdido e o que poderia ter sido. Eu não sabia. Eu me afastei por causa do que aconteceu. Ele me deixou e escolheu a sua mãe. E isso foi doloroso para mim, mas eu amei de verdade. A frase "ele me deixou" ecoou em Ana como um chamado à ação. O passado de seu pai era mais complexo do que qualquer uma poderia imaginar. As emoções dela estavam à flor da pele, um misto de tristeza e compaixão. Mas você o amou, e ele ainda a amava. Por que nunca falou com ele depois que voltou? O que aconteceu entre vocês? Era complicado, Sara suspirou, apertando as mãos. Ele estava casado, tinha uma família. A vida traz escolhas que nem sempre são fáceis. Eu não queria ser a causadora de mais dor. Havia uma queixa amarga na voz dela, e Ana percebeu que as feridas ainda estavam abertas. Um luto não terminado. A história do meu pai é cheia de arrependimentos. Ele me deixou uma mensagem. Ele queria que eu soubesse que havia um amor profundo antes da minha mãe. E que essa mulher fosse você. A certeza nas palavras de Ana trouxe um arrepio ao ar. Sara ficou em silêncio, processando as revelações. Eu gostaria de ter falado com ele novamente. Saber como ele estava. O que se tornou? A vida nos separou, mas isso nunca significou que eu não o amasse. Ana se viu perdida em pensamentos. Aquilo era muito para digerir. Sua vida até aquele momento havia sido marcada por um amor que nunca conhecera e agora estava prestes a descobrir mais. Então tudo isso a manteria longe dele? Você estava disponível para ele, mesmo depois de tudo? Sim, mas as circunstâncias não me permitiram. Ele foi levado por uma vida diferente, disse Sara, o olhar dela distante, como se estivesse revivendo aquele amor perdido. Eu sempre esperei que ele um dia voltasse, mas o tempo passou, suas escolhas mudaram. Eu não soube como abordar isso com você, mas não posso viver na sombra desse amor que ele não viveu. Quero compreender nossa história. Através de você, sinto que posso saber mais sobre meu pai do que nunca soube, disse Ana, com lágrimas nos olhos. Sara olhou, absorvendo aquelas palavras. Você é tão parecida com ele. O reconhecimento foi duro, mas havia uma centelha de conexão entre as duas mulheres. Era como se o amor de Miguel estivesse costurando um laço invisível entre elas. Ana, então, fez uma pergunta que vinha pulsando em seu coração. Se pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente com ele? Sara respirou fundo. Sim, eu arriscaria tudo por ele. O que sou agora é apenas uma fração do amor que poderia ter sido. Mas seria justo para todos nós? Essa era a dúvida que me consumia. A conversa fluiu entre relatos e risos, dois mundos que se entrelaçavam, trazendo fragmentos do passado à tona. O tempo passou, e a intensidade emocional conectou as duas mulheres de maneiras inesperadas. Enquanto conversavam, Ana percebeu algo. O passado não era algo a ser revivido como uma ferida aberta. Era uma história que precisava ser ouvida e respeitada. A vida de seu pai com Sara não poderia arruinar o amor que ele construiu com sua mãe, mas talvez pudesse torná-lo mais inteiro. Isso não pode nos separar, Sara. Eu quero que você faça parte da minha vida agora. Você me ajudou a entender meu pai melhor e... Agora posso estreitar os laços entre nós, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, Ana disse com determinação. Um sorriso brotou no rosto de Sara, que por um breve momento parecia rejuvenescer. Talvez o que ele mais quisesse era ver vocês todos felizes. E talvez eu possa fazer parte disso. As duas se levantaram finalmente, deixando a cafeteria com o coração leve. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, como uma promessa de novos começos. Era um final, mas também um novo começo. Naquele instante, Ana percebeu que, ao enfrentar seu passado, ela realmente estava deixando um legado para as futuras gerações. E, mesmo com dificuldades e medos, a vida estava se reconfigurando, onde o amor ressoava em suas múltiplas formas. Ao lado dela, Carlos manteve-se firme. Ele soube que, embora tivessem atravessado uma tempestade juntos, agora, podiam ver a luz do dia. O amor deles estava mais forte, e ele estava pronto para apoiá-la nessa nova jornada. Bem,
Qual será o próximo passo, filhota? Carlos perguntou. O tom caloroso e acolhedor acalmava o coração de Ana. Ela sorriu. Agora, nós fazemos novos capítulos juntos. E quero que Sara faça parte disso. Com a sabedoria adquirida, Ana sentiu que o futuro seria repleto de amor, possibilidades e esperanças. Afinal, após a tempestade, sempre vem a bonança. E agora, o que vocês acham? Essa jornada de Ana ressoou em seus corações? Deixe seu comentário com suas reações e sentimentos. E não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, porque você precisa fazer parte das próximas transformações emocionantes. Compartilhe este vídeo com 5 amigos que também precisam mergulhar nessa jornada de amor e descoberta. Não espere nem mais um segundo, faça parte dessa história.